Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Sou o professor Renato, estaremos juntos em mais essa videoaula. Dessa vez estaremos falando um assunto bem interessante que é atividade física versus exercício físico. Antes de começar a aula, eu gostaria que vocês parassem e pensassem em uma coisa. O que você pensa sobre atividade física e exercício físico? É a mesma coisa? Não é a mesma coisa? Ou ambos estão relacionados com alguma coisa em comum? Dá uma pausa no vídeo, pense um pouquinho e me dê a resposta. Eu estarei aqui aguardando por vocês. Então, vamos falar um pouco sobre atividade física? A atividade física, segundo os grandes pesquisadores da área, é todo o movimento que o corpo humano consegue realizar. Se o corpo consegue realizar o movimento de forma voluntária ou involuntariamente, tanto faz. É movimento, faz parte da atividade física. Ou seja, desde você levantar da sua cama, do caminhar até o banheiro, de fazer alguma atividade dentro da sua casa, caminhar até algum determinado local, escovar os seus dentes, bocejar, fazer alongamento, tudo isso é movimento e tudo faz parte de atividade física. Então, a atividade física é um ramo muito amplo, contempla vários movimentos que o corpo humano consegue fazer. Afinal, o nosso corpo é bem complexo e consegue fazer movimentos surpreendentes. Nada mais fácil de exemplificar esses movimentos como uma ginástica olímpica, um patinador no gelo, que consegue fazer alguns movimentos surreais, incríveis. Já observaram? Quem nunca observou, entra no Google, vai no YouTube e pesquisa um pouquinho sobre ginástica rítmica e dança no gelo. É muito lindo, vale a pena dar uma olhada. Eu coloquei aqui para vocês no slide, voltando para a nossa aula, que atividades físicas são aquelas realizadas no dia a dia, sem um padrão definido, que você faz aleatoriamente. Como, por exemplo, eu ajeitei minha blusa. Ajeitar a blusa, eu me movimentei para trazer os braços e segurar a camisa em movimentos de pinça e sacudir a blusa um pouquinho. É um movimento que não trouxe nenhum tipo de benefício para mim e que não foi definido, foi involuntário praticamente, as quais não visam obter melhora da psicomotricidade. Quando fala em melhora da psicomotricidade, a gente está falando daquelas 4 áreas da psicomotricidade. Ou a pessoa está aprendendo alguma coisa, ou que está desenvolvendo o cognitivo, ou está melhorando a sua condição física, ou está tendo uma interação social, ou simplesmente está sentindo prazer em realizar aquela atividade. Eu coloquei alguns exemplos para vocês aqui. Por exemplo, limpar a casa, trabalhar nas funções mais específicas que seja. Ah, professor, eu trabalho no escritório, eu trabalho cuidando de alguém, independente. Aquele movimento que você está fazendo, aquela atividade que você está exercendo, a maior parte do movimento que você realiza é de forma involuntária. Você nem pensa para realizar, você simplesmente sabe. Ah, eu tenho que digitar um memorando, eu tenho que trocar a fralda de um paciente. Involuntariamente você já vai pegando todo o material por causa da sua prática e já vai preparando e fazendo o movimento. Fazer uma comida, lavar roupa, limpar o quintal, entre então, alunos, não é bem prático a pessoa entender o que é uma atividade física? É algo inerente do nosso corpo, do nosso dia a dia. O nosso paciente pratica atividade física diariamente. Só que praticar atividade física traz algum benefício para o nosso paciente se a gente for associar a atividade física ao estudo da psicomotricidade? Vamos parar para pensar sobre isso? Se o nosso paciente está deitado, ele é acamado, ele muda de decúbito, isso melhorou a condição física dele? Ou seja, a musculatura dele começou a se desenvolver? As articulações dele começaram a ficar menos enrijecida? Ou o lado cognitivo dele, a área cognitiva dele, quando ele mudou de posição, ele mudou do lado direito para o lado esquerdo, que ele estava deitado, ele ficou mais inteligente? Ele conseguiu raciocinar melhor? Então, o que você acha? Ele teve interação social ao mudar a posição dele de local? De um lado direito para o lado esquerdo? Ele sentiu prazer naquilo?
Talvez ele pode ter sentido até a dor, dependendo da situação, de como o cuidador pegou ele, se não foi tão delicado. Ele pode sentir até dor, mas nem sempre sentirá prazer. Então, esse exemplo que eu dei de mudar a paciente de posição é um tipo de atividade física, pois ele se mexeu, mas isso seguiu o padrão de psicomotricidade? O que vocês me dizem sobre isso? Então, o que nós podemos concluir é que nem toda atividade física pertence ou preenche os pré-requisitos da psicomotricidade. Lembra do que significa psicomotricidade? É um ramo da psicopedagogia que estuda o movimento com o objetivo de satisfazer alguns tipos de desenvolvimento humano. E quais são esses? A pessoa tem que aprender alguma coisa e desenvolver o seu lado cognitivo. Ela deve ter um melhoramento da parte física e músculo-esquelética. Ela tem que ter uma interação social, ou ela tem que sentir prazer em estar realizando aquela atividade. Ela pode simplesmente obter os quatro itens juntos, uma atividade que propicia tudo de uma vez, ou ela pode ter apenas um dos itens em cada vez. Por exemplo, há pessoas que fazem musculação não porque gostam, mas porque sabem que o corpo precisa. A musculação vai fazer com que o corpo dela melhore, que aumente a massa muscular dela, que ela tenha um tônus muscular melhor, as articulações delas vão ficar mais flexível, menos endurecida. Sim, para todas essas afirmações. Agora, ela gosta de fazer? Não. Então, para a psicomotricidade, a musculação para essa pessoa se encaixou apenas em um pré-requisito, ou seja, ela está fazendo melhoramento físico, mas não dá prazer para ela. Porém, a gente pode encaixar essa atividade em outro padrão. Por exemplo, na academia, ela fica quietinha o tempo inteiro ou ela interage com outras pessoas, com o professor, entre aspas? Ela interage com outras pessoas. Então, dentro da psicomotricidade, fala que uma prática de atividade física que faça com que a pessoa tenha um desenvolvimento social é considerado uma atividade física psicomotora. Então, esse paciente já está fazendo dois tipos de atividade. Um que beneficia o próprio corpo dele através do desenvolvimento musculoesquelético, a parte física dele, e outro que está desenvolvendo a área social da vida dele, está fazendo interações sociais. Se for um paciente idoso, está deixando ele de ficar sozinho, isolado, somente com a presença do cuidador e fazendo-o interagir com outras pessoas, que é muito favorável. Concordam comigo? Dentro de atividade física ainda, nós estaremos trabalhando com aqueles conceitos importantes da psicomotricidade, que é o de psicomotricidade fina e de psicomotricidade ampla. Vocês estão recordando deles? Psicomotricidade ampla são aqueles movimentos amplos, grandes que nós fazemos com o nosso corpo. Abrir os braços, andar, correr, pedalar, levantar peso. São vários exercícios. Dar um abraço, que você vai abrir bem seus braços, são movimentos bem amplos. Agora nós temos a psicomotricidade fina, que é aqueles movimentos que nós vamos fazer bem pequenininhos, como eu dei o exemplo na aula passada. Caso você pegue um caroço de arroz e que coloque ele na sua palma da mão e queira pegar com os dedos da outra mão, com a pontinha do dedo você pega aquele carocinho de arroz pequenininho em forma de pinça. Você faz uma pinça com seus dedos e pega esse carocinho de arroz. Há uma diferença entre você abrir seus braços e você pegar o dedinho e pegar alguma coisa bem pequenininha. Concordam comigo? Então esses movimentos, eles se encaixam em atividade física. E a gente vai ter que trabalhar eles de forma diferenciada, com profissionais diferenciados dentro do nosso contexto de psicomotricidade. Tanto que algumas atividades, como por exemplo do educador físico, que a gente está falando já de atividade física e exercício físico, ele vai trabalhar com a psicomotricidade fina ou com a psicomotricidade ampla. O que você acha? Basta a gente pensar no educador físico que trabalha como personal trainer.
ele trabalha numa academia, ele vai estar ensinando o aluno a realizar movimentos, esses movimentos geralmente são amplos. Ele vai trabalhar com grandes partes, grandes grupos musculares, é uma movimentação mais ampla. Então ele não vai chegar a trabalhar muito com a psicomotricidade fina, com a pontinha do dedo. Alguém vai na academia para poder conseguir ter mais força na pontinha do dedo na hora de segurar um carocinho de arroz? Claro que não. Então eles vão trabalhar com a psicomotricidade ampla. Então tem que ter um profissional que trabalha com essa psicomotricidade fina, pequena, bem pequenininha, que é o movimento de pinça. Enfim, resumidamente, nossa atividade física é todo o movimento que o corpo humano faz, todo o conjunto de movimento, desde o pequeno, que é o fino, até o amplo, que são movimentos maiores que conseguimos fazer com o nosso corpo. Desde movimentos mais simples até movimentos mais complexos. Independente de como seja o movimento, voluntário ou involuntário, o nosso corpo está em movimento, então ele está em constante atividade física. O que nós precisamos saber é que nem toda atividade física é tão benéfica para o nosso corpo, tem tanta ação para o nosso corpo. Pois, como vimos, o simples ato de levantarmos de nossa cama não melhora a nossa condição física. O simples ato de caminhar até o banheiro para fazer as nossas necessidades não faz de nós pessoas mais fortes. Logo não entram totalmente na área do estudo da psicomotricidade. Então temos que ter esse objetivo, essa visão. Agora, falando em exercício físico, já sabemos o que é atividade. Exercício físico nada mais é que uma atividade física direcionada, com um propósito, com um objetivo, que é trabalhar, que é fortificar, que é melhorar, que é reforçar, que é restaurar o movimento de uma determinada parte do nosso corpo. Ou nós entramos numa academia, por exemplo, para ganharmos massa muscular, massa magra, ficarmos mais fortes, sarados, bonitos, tudo durinho para o verão. Ou nós vamos numa clínica de fisioterapia, ou o fisioterapeuta vem em nossa residência fazer fisioterapia para restabelecimento, a reestruturação da condição física da pessoa, caso tenha sofrido algum tipo de patologia ou algum trauma. Então, o exercício físico difere da atividade física na sua intensidade, no seu objetivo, na sua concentração, ou seja, na realização deste movimento. Mas não podemos deixar de comentar que todo exercício físico é uma atividade física, mas nem toda atividade física é um exercício físico. É um paradoxo. Legal, né? Enfim, então, falando de exercício físico, quando que é indicado a prática de exercício físico e para quem é indicada essa prática de exercício físico? Você sabe me dizer? Dá uma pausa aí e responda para mim que eu estou aqui aguardando vocês. Enfim, o exercício físico é recomendado para qualquer pessoa em qualquer idade. Logo, nossos idosos, que é o alvo do nosso trabalho, eles podem realizar exercícios físicos. Mas quais exercícios físicos eles podem fazer? Caso ele não tenha nenhum tipo de restrição a alguma no seu corpo, não seja cardíaco, hipertenso, não tenha algum problema neurodegenerativo, ele pode fazer todas as atividades físicas que uma pessoa jovem pode fazer. Olha que legal, o idoso ele é sim capaz de fazer qualquer exercício físico. Você não precisa ficar com pena dele não. Pode levar ele na academia, pode chamar o orientador físico e coloque ele para praticar atividade física e exercícios físicos. Vai fazer um bem danado para a saúde dele. O que vocês acham então, já que os nossos idosos podem fazer qualquer tipo de atividade física, caso não tenha restrição? Agora, como que eu vou saber que o meu paciente ele tem restrição ou não? Para isso, nós temos que marcar uma consulta médica. O médico vai solicitar alguns exames e nesses exames o médico vai ver se o paciente pode ou não fazer determinada atividade física. Geralmente ele vai pedir até um parecer do cardiologista, que é bem importante, para saber se o coração desse paciente nosso idoso tem condição ou não de suportar tamanha carga, que os exercícios físicos pedem uma sobrecarga muito grande do nosso coração.
ou seja, ele tem que bombear bastante sangue durante a prática do exercício físico. É bem puxado. Isso para que não haja um mal súbito ou algum outro tipo de complicação com o nosso idoso. Temos que tomar sempre esse cuidado, levar o paciente ao médico antes de iniciar os exercícios físicos. Após passar pelo médico e ele recebendo um sinal positivo que está apto a realizar os exercícios físicos, devemos procurar um profissional capacitado. Quem é esse profissional que devemos procurar? Um educador físico. Só pode prescrever exercício físico quem for formado em educação física, ou seja, um educador físico. A nossa função como cuidador é orientar o nosso paciente sobre a necessidade da prática do exercício físico, acompanhá-lo durante as sessões de treino, estimulá-lo a continuar os treinos, mostrar para ele que está havendo melhorias, a gente está sempre levantando a autoestima dele e ajudando ele a superar essa dificuldade que muitos têm de sair do sedentarismo e entrar para uma vida saudável, principalmente na realização de exercícios físicos. Quando a gente fala em vida saudável, a gente está falando em prática de exercícios físicos, não de atividade física, pois a atividade física ele já faz, mesmo que seja levantamento de talher para colocar alimento na boca e cada vez ficar mais gordinho. Então, o sedentarismo também é uma atividade física, pois ele se mexe para alguma coisa, mesmo que seja para rolar na cama. Ou seja, ele precisa de exercício físico e começar exercício físico, todos sabem que é difícil. É um hábito que não é fácil de ser adquirido. É igual ao hábito da alimentação saudável. Ambos têm que ser casados. É feijão com arroz, atividade física e alimentação saudável. O nosso paciente ele vai precisar, depois que o educador físico prescrever a atividade física dele, muitas das vezes o educador físico pode solicitar que o cuidador faça alguns tipos de manobras, de movimentos em casa, da mesma forma que o fisioterapeuta vai solicitar, o terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, ele também pode solicitar que o cuidador faça algumas coisas. Por exemplo, para começar a atividade física, ele pode pedir para o nosso paciente subir e descer lances de escadas. Quem vai auxiliar o nosso paciente que tem dificuldade em locomoção em subir uma escada? O cuidador. Você vai subir a escada junto com ele e descer junto com ele. Se o personal, o educador físico, falar ele tem que subir e descer 1000 vezes, o cuidador também vai subir junto com ele 1000 vezes. Olha que legal, você vai fazer atividade física, vai ter um orientador pessoal sem precisar gastar por isso, só seguir os passos do seu paciente. Brincadeiras à parte, isso é uma coisa muito séria, temos que lembrar que essas atividades que o educador físico passar, nós temos como cuidadores de levar a sério, por mais simples que seja. Por exemplo, subir e descer de um step. Um step é uma caixinha de madeira ou de plástico própria para o tal exercício, parece como se fosse um degrau que o paciente pode subir e descer. Tem pacientes que o educador físico pode solicitar que seja colocado na residência do paciente um instrumento da área de educação física chamado respaldar. A fisioterapia também utiliza, a terapia ocupacional também utiliza. São várias barrinhas de madeiras conectadas formando uma escadinha que o paciente pode simplesmente fazer a atividade de levantar o braço e segurar em cada barrinha para poder alongar os braços, ou ele pode se pendurar nessas barras, ou ele pode tentar subir nessas barras. Vai depender do que o educador físico ou fisioterapeuta ou terapeuta ocupacional vai pedir para o cuidador realizar com o seu paciente. Então a gente tem que estar bastante atento. Outra coisa importante é que nós devemos nos atentar para o que o médico diz e para o que o educador diz, o educador físico. Pois ele vai passar a atividade física, nós temos o dever de aprender para tirar as dúvidas do nosso paciente na ausência desse educador, que geralmente eles vão passar para a gente, olha, a gente vai fazer o movimento de malhar o bíceps do nosso paciente, o movimento é dessa forma, tem que ser assim, a amplitude é desse jeito, ele vai explicar todos os detalhes para o cuidador. O paciente provavelmente vai esquecer, pois com a idade é difícil gravar algumas coisas.
Então, quem vai ser a referência dele para saber sobre aquele movimento naquele momento somos nós. Agora, quando estiver com o educador físico, ele tira as dúvidas deles com o educador físico. Então, preste atenção nas explicações e auxilie na realização dos exercícios, ok? Estamos chegando agora no final da nossa aula. Vamos fazer um breve resumo, uma breve revisão do que foi falado aqui agora. Nós vimos que atividade física e exercício físico estão inteiramente relacionadas, pois todo exercício físico é uma atividade física, enquanto nem todas as atividades físicas são um exercício físico. Vimos que as atividades físicas são todos os movimentos que o corpo humano consegue desenvolver e que exercício físico nada mais é que aquele movimento que o corpo irá fazer com uma forma ordenada, com uma forma elaborada, com uma certa sequência, com uma frequência a ser feita, ou seja, com um objetivo específico. Esse é o nosso exercício físico. O nosso exercício físico pode ou não ter uma sobrecarga de peso ou de dificuldade, um certo grau de dificuldade, enquanto a atividade física não tem como mensurar. É simplesmente um movimento simples que o nosso corpo faz. Exemplos de atividades físicas, como eu falei, é limpar a casa, fazer suas atividades diárias, ir ao banheiro, se alimentar. Isso são atividades físicas normais que nós fazemos no dia a dia. Agora, os exercícios físicos, a gente tem caminhada, musculação, dança, lutas. São atividades que vão exigir uma certa atenção, certa dedicação de quem esteja praticando. O que o nosso paciente necessita especificamente são de exercícios físicos. Esses exercícios físicos para o idoso só vai ter algum tipo de restrição caso ele tenha alguma restrição na saúde dele. Caso não tenha, ele pode praticar todas as atividades físicas que um jovem pode praticar. E ele só vai poder praticar essas atividades caso haja uma liberação médica. Ou seja, o médico vai fazer vários exames, vai solicitar alguns exames até radiológicos e de posse de todos eles, principalmente com parecer do cardiologista, ele vai autorizar o paciente. Autorizando o paciente, deve ser procurado um educador físico ou um fisioterapeuta, caso seja reabilitação física. Essa foi a nossa aula, espero que vocês tenham gostado, um vídeo bem curtinho, até a próxima.